Quando o chão parece ser o único lugar possível, Deus aparece para mostrar que não será ali que sua história vai terminar. Há feridas que fizeram você acreditar que não tinha mais forças, há quedas que roubaram parte da esperança. Mas o Senhor não te deixou prostrado. Ele está pronto para te levantar de onde ninguém imaginava que seria possível. O coração cansado muitas vezes não enxerga saída. O peso das lutas vai acumulando e tudo em volta tenta convencer que a queda é definitiva. Mas a voz do Senhor ecoa sobre quem se sente incapaz de recomeçar. Ele não apenas segura, ele ergue. Ele não apenas sustenta, ele restaura. A palavra declara: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Salmos capítulo 40, versículo 2. Essa é a verdade que sustenta quem já não encontra apoio em lugar nenhum. Muitos olham para si mesmos e só enxergam fracassos acumulados, como se cada queda fosse um carimbo de derrota. Mas Deus não te define pelas vezes em que caiu. Ele te define pela promessa que já declarou sobre você. O levantar não acontece porque você merece, mas porque Ele decidiu te amar e não permitir que o chão seja o seu destino. O que está pesado demais para você não é obstáculo para o Senhor. O que parece definitivo é apenas cenário para Ele mostrar a força da sua mão. A mesma mão que guia também levanta. A mesma voz que criou o universo também restaura quem perdeu as forças. Quando Deus se move, nada permanece como está, e é nessa hora que a alma precisa escolher acreditar. Mesmo diante da dor, mesmo diante do silêncio, há um levantar sendo preparado. Não importa quão fundo foi o tombo, não importa quão grande seja a vergonha, há uma promessa que continua viva. Você não foi deixado no chão para ser esquecido. Você está sendo levantado para que todos vejam que a graça de Deus é maior que qualquer queda. Aproveito e peço um segundo da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É simples, mas é muito significante para nós. A queda nunca foi o fim da história, mas o início de uma reconstrução. O chão pode até ter marcado sua vida por um tempo, mas ele não foi feito para ser sua morada. Quem olha para você talvez só veja fraquezas, falhas e derrotas, mas Deus olha e enxerga alguém que Ele decidiu levantar. O chão não determina identidade, apenas revela o quanto precisamos da mão que vem do alto. O inimigo tenta convencer que, uma vez caído, não há mais chance de se erguer. Ele sussurra mentiras, dizendo que você já perdeu tudo, que a vergonha é definitiva e que não vale a pena continuar. Mas a palavra de Deus quebra essa mentira e traz esperança. Não te alegres a meu respeito, ó minha inimiga. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. Esse versículo é a lembrança viva de que a queda não encerra o plano de Deus. O chão expõe vulnerabilidades, mas também ensina dependência. Quem nunca caiu, talvez não entenda a dor de recomeçar, mas quem foi ao fundo sabe o quanto é valioso sentir a mão de Deus levantando. Essa experiência transforma a visão. Depois de tocar o chão, a pessoa percebe que não há sustentação verdadeira sem o Senhor. O levantar se torna mais do que uma vitória externa, é uma transformação interna. O lugar da queda não será o mesmo lugar da sua permanência. O Senhor não permite que seus filhos fiquem aprisionados em derrotas eternas. Ele entra na cena, muda a narrativa, troca a vergonha pela dignidade, troca a fraqueza por força. O chão foi apenas o cenário da luta, não o endereço final da sua vida. Cada vez que o coração insiste em acreditar que não há saída, Deus responde com a promessa de levantar. Não importa a profundidade da queda, Ele continua estendendo a mão. Não importa se os outros já desistiram, Ele não desiste.
O chão que parecia o fim se transforma no palco onde o poder de Deus é revelado. O levantar não depende de quem caiu, depende de quem estende a mão. É por isso que o inimigo não consegue impedir o agir de Deus. O diabo pode até tentar aprisionar com acusações, mas não pode segurar quando Deus decide levantar. A mão que sustenta os céus é a mesma que segura você e te coloca de pé novamente. Se hoje você se sente deitado no chão, sem forças para se levantar, saiba que o chão não é seu destino. O Senhor já determinou outra história sobre a sua vida, e quando Ele fala, nenhuma queda tem poder de apagar. Antes de qualquer mudança visível, Deus decide erguer aquilo que está escondido dentro do coração. O levantar não começa com portas abertas ou situações resolvidas. Começa com a alma sendo restaurada. Muitas vezes, o maior milagre não é sair do vale, mas recuperar a esperança que foi esmagada lá dentro. É por isso que o processo de Deus não se apressa em alterar circunstâncias externas. Ele vai primeiro no lugar mais profundo, onde ninguém vê, mas onde tudo começa. As pessoas podem olhar de fora e pensar que a vitória é apenas se levantar fisicamente, conquistar novamente, ser visto de pé. Mas o que sustenta de verdade é a voz interior que o Espírito Santo reacende, lembrando que você não foi esquecido. Quando o coração volta a acreditar, a vida volta a pulsar. O levantar não é apenas erguer o corpo, é reerguer a fé, reerguer a coragem, reerguer a identidade. A palavra de Deus confirma essa verdade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Esse texto não fala primeiro de circunstâncias externas, mas de força interior. Ele promete sustento, coragem e fortalecimento antes de qualquer mudança ao redor. Quando a alma se encontra no chão, tudo parece impossível, mas Deus se inclina para soprar vida outra vez. Ele toca primeiro o invisível, para que o visível não seja apenas uma aparência, mas consequência de algo real. Esse é o motivo pelo qual muitos se levantam aos olhos dos homens, mas continuam quebrados por dentro. O verdadeiro levantar vem do alto e começa com uma obra secreta dentro do coração. Não é incomum sentir que o corpo se arrasta enquanto a mente diz que não dá mais. É nesse ponto que Deus age, trazendo uma voz contrária ao desespero. Ele lembra quem você é, mesmo quando você só enxerga fracassos. Ele afirma que a queda não apaga a identidade de filho amado. Essa lembrança interior é o primeiro passo para o levantar. O coração restaurado se torna terreno fértil para milagres. Quando o Espírito renova a confiança, os passos começam a se firmar. Não porque tudo mudou de repente, mas porque dentro já não há espaço para desistência. A vida recomeça a partir de dentro, e esse recomeço ninguém pode roubar. Deus levanta você de dentro para fora. Ele cura feridas escondidas, remove pesos invisíveis, quebra mentiras que o inimigo plantou na mente. Quando esse processo acontece, nenhuma acusação externa consegue te paralisar, porque você já está de pé em espírito. E quem se levanta no interior não permanece caído no exterior. Há momentos em que Deus escolhe erguer você no mesmo lugar em que muitos desacreditaram da sua vida. Não é sobre humilhar quem duvidou, mas sobre mostrar que a graça é maior que qualquer opinião humana. O levantar de Deus acontece de forma tão clara que até aqueles que um dia disseram que não haveria mais futuro precisam reconhecer. Só o Senhor poderia fazer isso. A vergonha tenta se fixar no coração como uma marca permanente. As palavras duras ficam gravadas como feridas invisíveis. É natural acreditar que depois de tantas quedas, não há como ser honrado novamente. Mas Deus não segue a lógica humana.
Ele transforma o lugar da humilhação em cenário de honra. Onde disseram que você não iria se levantar, ele ergue para testemunhar a fidelidade dele. A palavra traz essa promessa com força. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmos, capítulo 23, versículo 5. Esse versículo não fala de vingança, fala de testemunho. A mesa é posta para mostrar que o cuidado de Deus não se limita ao segredo. Ele também manifesta seu poder diante de todos. É no mesmo ambiente em que você foi ridicularizado que Deus decide erguer a cabeça. O levantar não é apenas pessoal, é um sinal do céu de que sua mão não falhou. Quando ele decide honrar, não há palavra contrária que consiga apagar o que está acontecendo. O levantar diante dos que duvidaram é a prova de que Deus não esqueceu suas promessas. Os olhares que antes traziam julgamento se tornam testemunhas de um recomeço. Aquilo que parecia irreversível se transforma em história viva de restauração. O levantar não serve apenas para te colocar de pé, mas para gerar impacto em quem assiste de longe. Deus usa a sua vida para mostrar que nada é impossível para Ele. Não é preciso buscar explicações, não é preciso se justificar. O próprio mover de Deus fala mais alto do que qualquer palavra. Quando Ele decide erguer, até o silêncio se torna prova. O levantar é tão evidente que dispensa defesa, porque a presença dele já garante testemunho. O levantar diante dos que duvidaram é também libertação. É a oportunidade de deixar para trás o peso das vozes que feriram. O que antes foi motivo de vergonha, agora se torna sinal de graça. O que parecia fracasso definitivo se transforma em história de superação. Deus não apenas ergue você para si mesmo, Ele ergue como sinal para todos. A vitória não será escondida, será pública, não para exaltar o homem, mas para glorificar o Senhor. E quando Ele faz, ninguém pode negar. As tentativas de se levantar sozinho quase sempre terminam em frustração. A alma até deseja, a mente até planeja, mas a força simplesmente não sustenta. Isso porque a verdadeira restauração não nasce da capacidade humana, mas da graça de Deus. O levantar que vem dele não depende da sua performance, depende da fidelidade do Senhor. Muitos acreditam que só conseguirão se reerguer quando forem fortes o bastante, quando juntarem coragem suficiente, quando a vida estiver em ordem novamente. Mas a lógica de Deus é contrária à do mundo. É no ponto mais fraco que a força dele se manifesta. Ele escolhe mostrar o poder exatamente quando não há mais recurso humano, porque assim ninguém rouba a glória que pertence somente a ele. A palavra de Deus confirma isso de forma clara. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo entendeu que não precisava provar força, precisava apenas depender da graça. Essa é a chave para quem está caído. Reconhecer que a mão que levanta não é a sua, é a de Deus. A força humana é limitada, frágil e passageira. Quem confia apenas nela se levanta por pouco tempo, porque não há estrutura para sustentar. Mas quem se apoia na força do Senhor encontra firmeza mesmo em meio às tempestades. A vitória não depende da capacidade pessoal, mas daquilo que Deus decidiu fazer em sua vida. O levantar pela graça é libertador, porque tira o peso da cobrança de ser perfeito. Não é preciso provar nada para ninguém. Não é necessário ter todas as respostas, nem mostrar controle absoluto. O único requisito é entregar a fraqueza a Deus e permitir que Ele faça o que ninguém mais pode. Quando a alma entende isso, nasce uma paz diferente. A luta continua. As circunstâncias ainda podem ser difíceis, mas já não há desespero. O coração descansa porque sabe que não está se apoiando em sua própria força, mas no braço eterno que nunca falha. Esse é o segredo da vitória que permanece.
Não depende de esforço humano, mas do poder de Deus. A graça não apenas levanta, ela sustenta. É um levantar contínuo que não acaba no primeiro passo. Cada vez que a fraqueza tenta dominar, a graça renova. Cada vez que o medo se aproxima, a graça fortalece. É assim que Deus transforma quedas em histórias de superação. Não pela força do homem, mas pela fidelidade do seu amor. Se você se sente sem forças, não veja isso como derrota. Veja como oportunidade para experimentar o poder de Deus em sua plenitude. É quando não há mais recurso humano que ele entra em cena com toda a sua glória. O levantar que vem do céu não depende de você ser forte, depende apenas de você se render. Esse é o momento de abrir o coração sem reservas. Você pode ter tentado levantar sozinho muitas vezes e se sentiu frustrado, mas agora é hora de deixar Deus fazer o que só Ele pode. Feche os olhos onde estiver, respire fundo e entregue ao Senhor todo o peso, toda a fraqueza, todo o medo que insiste em te manter no chão. Hoje é dia de confiar que a mão de Deus não apenas vai te levantar, mas vai te sustentar. Vamos orar juntos e declarar que a graça dele será suficiente para você permanecer firme. Pai amado, chegamos diante da tua presença com o coração sincero, reconhecendo que muitas vezes caímos e não tivemos forças para nos levantar. Estamos cansados de lutar sozinhos e por isso entregamos agora a ti todo o peso, toda a fraqueza, toda a dor que nos manteve presos ao chão. Senhor, sabemos que a nossa força é limitada, mas a tua é infinita. Confiamos que só o teu braço poderoso pode nos erguer de verdade. Senhor, olhe para cada pessoa que ora agora comigo. Tu conheces as lágrimas derramadas em silêncio, os gritos da alma que ninguém ouviu, as noites em que a esperança parecia ter se perdido. Tu sabes de cada queda, de cada derrota aparente, de cada vergonha carregada no íntimo. E mesmo assim, Pai, o teu amor permanece o mesmo, constante, fiel e incondicional. Nós declaramos sobre a nossa vida a verdade da tua palavra. O Senhor sustém a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Salmos, capítulo 145, versículo 14. Essa promessa não é apenas para alguns, é para todos os que confiam em ti. Por isso, recebemos pela fé o levantar que vem do alto. Fortalece, Pai, os que estão prostrados pela dor. Renova as forças de quem não acredita mais em si mesmo. Sopra vida sobre os que acham que não têm mais futuro. Enche de coragem aqueles que perderam a vontade de lutar. Que cada coração agora sinta o teu espírito tocando, restaurando e curando. Senhor, nós entregamos ao teu cuidado toda a acusação que tentou nos aprisionar. Que as palavras de derrota sejam anuladas, que as vozes de condenação sejam silenciadas, que apenas a tua voz permaneça ecoando dentro de nós, lembrando que somos filhos amados e que não fomos feitos para viver caídos, mas para caminhar de pé na tua presença. Pai, que cada pessoa que ora agora receba a certeza de que não está sozinha. Que a tua mão invisível esteja erguendo cada um neste exato momento. Que a fé seja reacendida, que a esperança seja restaurada, que a paz tome conta de cada mente e coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o levantar já começou. Não pela nossa força, mas pela tua graça que nos sustenta. Declaramos que nunca mais seremos os mesmos depois dessa oração, porque o teu Espírito está nos colocando de pé. Em nome de Jesus, oramos e cremos. Amém. Você não foi criado para permanecer no chão. Cada queda que tentou te definir está sendo usada por Deus como parte da sua história de superação. O levantar que o Senhor está realizando em sua vida não é apenas físico ou circunstancial, é espiritual, profundo e eterno. A palavra lembra: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar.
Romanos capítulo 14, versículo 4. Esse versículo é a prova de que não são as vozes humanas que determinam seu futuro, mas a mão de Deus que sustenta. Você é filho amado, herdeiro das promessas e sustentado pela graça. A vergonha não tem mais poder, o passado não define mais o presente e a queda não será a última palavra. O levantar já começou dentro de você e logo será visto fora também. O que parecia derrota definitiva se transformará em testemunho vivo da fidelidade de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, receba-a como resposta do próprio Deus para a sua vida. Ele está te levantando agora, no íntimo, para que você caminhe com firmeza. Eu quero te convidar a continuar conosco nessa caminhada de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa ser lembrado de que o chão não é destino. Deixe aqui nos comentários a sua declaração de fé. Deus está me levantando. Essa frase será o marco da sua confiança no agir do Senhor. Cada comentário será uma semente de esperança não apenas para você, mas para todos que lerem. Agora, se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual, dia após dia. E guarde no coração essa promessa: o levantar de Deus não é passageiro, é definitivo. Caminhe em paz, porque aquele que te ergueu também vai te sustentar todos os dias. O futuro não será marcado pelas quedas, mas pelo testemunho de que a mão do Senhor nunca deixou você. Vá confiante, porque Deus já está te levantando.